Pessoal, um feliz ano de 2018 para todos. Que Deus possa abençoar grandemente e que vocês possam alcançar muitas realizações ao longo de todo esse ano. Vamos retomar então nossas aulas no curso de Teologia, na matéria de Hamartiologia, e havíamos encerrado a última aula do ano letivo de 2017 no tema do trilema de Epicuro. Então vou refazer aqui a leitura e vamos retomar aqui a partir desse problema, para então darmos sequência à nossa matéria, tá certo? Então a leitura, conforme havia sido feita aqui, a gente vai refazer para refrescar aqui o tema: a incompatibilidade do mal com os atributos de Deus. O famoso filósofo grego Epicuro, conforme a narrativa de Atos 17 e 18 faz alguma menção, a essa escola, que viveu entre os anos 341 e 271 a.C., discorreu sobre o assunto dizendo: ou Deus quer remover a maldade deste mundo, mas não pode, ou ele pode, mas não quer, ou ele nem pode nem quer, ou finalmente ele tanto pode como quer fazê-lo. Se ele tem a vontade, mas não o poder, isso mostra fraqueza, o que é contrário à natureza de Deus. Se ele tem o poder, mas não a vontade, isso mostra malignidade, e isso também é contrário à sua natureza. Se ele não pode nem quer, então tanto é impotente quanto maligno, e consequentemente não pode ser Deus. E se pode e quer, a única possibilidade coerente com a natureza de Deus, então de onde vem o mal? Ou porque ele não o impede? Então é nesses termos que Epicuro, esse filósofo grego de antes de Cristo, ele coloca essa situação que é descrita aqui como um trilema. Então é um problema colocado em 3 níveis, em 3 fases, onde a afirmativa de 2 aspectos é a negativa do terceiro. E aí, conforme o texto em tela foi colocado aí para ficar mais claro, veja só: a lógica do paradoxo proposto por Epicuro toma 3 características do Deus judaico-cristão. Então temos aí, eu disse judaico-cristão porque na continuidade dessa tradição o cristianismo também vai endossar este conceito, mas na época de Epicuro está suficiente a descrição aí do Deus judaico. Então essas características que estão unidas, que constituem, são características próprias desta pessoa, deste Deus judaico, conforme descrito no Antigo Testamento, no entender de Epicuro, não podem estar reunidas numa mesma pessoa e coexistir com o mal. Então o grande problema que Epicuro está levantando aqui não é um questionamento acerca da existência de Deus. Epicuro não está professando um ateísmo, tá certo? Como muitas vezes algumas alas do ateísmo querem aproveitar o argumento dele, mas na verdade acaba tornando-se uma falácia, porque Epicuro não estava tentando demonstrar a inexistência de Deus. Ele estava simplesmente propondo esse problema, esse trilema na verdade, para demonstrar que o Deus existente não é detentor ao mesmo tempo de todas essas características e coexistir com o mal, tendo essas características, coexistir com o mal. Se ele detém essas características, logo o mal não deveria existir no universo. Se as detém, então ele vê nisso um paradoxo, ele vê nisso na verdade uma contradição. Ele diz que é contraditório, é o princípio onde se crê num Deus com essas características e ao mesmo tempo concebe-se a existência do mal. E aí vemos, foi colocado dessa forma: omnipotência, omnisciência e onibenevolência, como caso verdadeiras aos pares, 2 delas, excludentes de uma terceira. Isto é, se 2 delas forem verdade, excluem automaticamente a outra. Trata-se, portanto, de um trilema, colocado nesses 3 pontos aí. Isso tem relevância, pois caso seja ilógico que uma destas características seja verdadeira, então não pode ser o caso que um Deus com as 3 exista. A questão não pode ser um caso que um Deus com as 3 exista. As 3 características coexistindo na mesma pessoa, e este Deus coexistindo com o fato do mal no universo. Tá certo? Então ele coloca: enquanto onisciente e onipotente, tudo conhece, tudo pode, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não o faz.
então não é onibenevolente, ou seja, ser todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas e coexistir com o mal poderia nos trazer, poderia demonstrar que Deus não é bom, que Ele não é onibenevolente, que Ele não é toda a bondade, né? Que Ele não detém toda a bondade, que na verdade há algo de malignidade nele por permitir coexistir com o mal, a existência do mal no mundo. Enquanto omnipotente e onibenevolente, então tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, tem poder e vontade, pois é bom, mas não faz, pois não sabe o quanto mal existe e onde o mal está, então ele não é omnisciente. Então a outra proposta é, de duas exclui a terceira. Então ele é onisciente e onipotente, mas não é todo bondade. Ou ele é todo poder, né, onipotente e onibenevolente, ele é bom, ele tem poder e é bondoso, mas não é todo conhecedor, né, omnisciente, não sabe como resolver o problema do mal. E a terceira proposta é, enquanto omnisciente e omnibenevolente, então sabe de todo mal que existe e quer mudá-lo, é conhecedor e é bondoso, quer resolver o problema do mal, eliminar o mal, mas não faz, pois não é capaz. Então ele não é omnipotente. E aí temos aí o trilema apresentado desta forma. Então a questão que Epicuro está levantando: não é possível a coexistência de um Deus com estas características unidas numa mesma pessoa e ao mesmo tempo a existência do mal. A questão não é defender, não é propor um ateísmo, não é propor que não exista Deus, mas é propor que esse Deus não tem essas características reunidas numa mesma pessoa e ao mesmo tempo coexiste com o mal. Então o trilema de Epicuro, na verdade, ele não é tão incomum, né? Ele não é tão estranho à nossa realidade. Na verdade, todos nós, em todas as vezes que nos deparamos com uma situação que nos choca, que nos entristece, uma situação que nos faz refletir acerca da vida, nos deparamos com esse trilema, nos deparamos com essa situação. Então, falando francamente, porque Deus não tolera hipocrisia, todos nós também, em algum momento, somos envolvidos por essa teia, né, de pensar, se Deus tudo pode, tudo sabe, né? Se Deus é bondoso, então por que Ele tolera essa situação? Por que Ele tolera essa existência? Fazer esta pergunta não é um problema. Da mesma forma como não foi um grave problema quando João Batista, após haver anunciado a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e havê-lo indicado quando apareceu, quando foi até si, às margens do Jordão, para ser por ele batizado, né, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após o batismo, a manifestação teofânica de Deus, e João então vendo conclusivo, né, o seu ministério, indicando aí o Cordeiro de Deus, e ele passando a exercer o seu ministério de fato. Após essas situações, João é lançado ao cárcere, né, pela denúncia que fez contra Herodes, e no cárcere João entra em conflito com as expectativas que ele havia gerado em relação a Jesus, porque João ele seguia na mesma linha de raciocínio dos profetas do Antigo Testamento, que esperavam o dia do Senhor como algo sequencial à manifestação do Messias. Então João cria que Cristo era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então logo ele entrou em conflito com essa situação, porque havendo se manifestado o Cordeiro ainda não veio o juízo. E aí João começa a ter algumas dúvidas, começa a nutrir algumas incertezas. E aí existe até a possibilidade de João se inclinar naquele momento para uma certa teologia judaica que falava acerca de dois Messias. Um Messias misericordioso, um Messias sofredor, que viria como sacrifício vicário, e um Messias reinante. Ou, de fato, que Jesus era algum tipo de outro profeta, como ele também, mas que não era ainda o Messias. Então, envolto nessas dúvidas, né, afligido por essas situações, ele manda alguns dos seus discípulos particulares até Cristo para interrogá-lo. És tu o Messias?
Ou seja, és tu que traz o juízo de Deus conforme eu anunciei, porque essa era a pregação de João. És tu o Messias ou havemos de esperar por outro? Veja que até este homem, que será qualificado por Cristo logo a seguir, como dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João, mas até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mesmo esse que foi qualificado por Cristo, neste patamar, viu-se afligido por dúvidas. Então ter dúvidas não é um problema. O problema é você deixar com que as dúvidas destruam a sua fé. Você permita com que as dúvidas te afastem do conhecimento acerca de Deus, da certeza da salvação. Então as dúvidas estão aí para serem resolvidas e estão aí para fazerem você evoluir, você crescer, você tornar-se maduro. Então o trilema de Epicuro é muito bem apresentado e na verdade é uma questão corriqueira, uma questão que faz parte da vida de todos nós. Mas o grande problema desse trilema, do funcionamento dele, é que ele nos fecha dentro de um raciocínio que não necessariamente explica todas as variantes. Um raciocínio que não é definitivo. Uma vez proposto esse trilema de Epicuro, não há mais saída. Temos que acatar esta possibilidade das três verdadeiras, excludente da terceira, só porque Epicuro assim propôs e propôs muito bem. Tudo bem, é uma realidade, todavia temos que nos lembrar que existem outras situações na realidade e que extrapolam essa perspectiva adotada por Epicuro. Por exemplo, o que vamos ver logo a seguir, a questão da antinomia. A antinomia é uma realidade. E a antinomia, ela aborda exatamente esse paradoxo entre duas verdades contradizentes, todavia existentes. Então são duas verdades que se excluem umas das outras, que se contradizem, mas são ambas existentes. Claro e escuro, dia e noite, luz e trevas, céu e inferno. E aí temos ao longo de diversos campos do conhecimento infinitas antinomias em todas as áreas do saber, nas áreas biológicas, exatas, humanas. Temos aí ao longo de toda a história humana diversas antinomias que se constituem e que com certeza levam a mente quase a um nó, uma confusão, mas que não podem ser negadas. Então a realidade da antinomia extrapola a perspectiva do trilema de Epicuro, que é uma realidade, sim, é uma realidade, mas ela não é a realidade definitiva. Existe algo além do trilema de Epicuro, o que é abordado na questão da antinomia. Então temos aí a condução do pensamento lógico, como já vimos abordado também no ano passado. Aqui a gente só vai fazer uma leitura para refrescar a memória. Princípios da lógica. Para compreender as relações que se estabelecem entre as proposições, foram definidos os primeiros princípios da lógica, assim chamados por serem anteriores a qualquer raciocínio e servirem de base a todos os argumentos, por serem princípios, são de conhecimento imediato e, portanto, indemonstráveis. Os princípios da lógica é a condução de um pensamento racional. Uma pessoa que é louca, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, conforme descrito aí na Sagrada Escritura, ela não segue princípios lógicos. Então por isso que ela não consegue desenvolver um pensamento racional. Os princípios da lógica não são privilégio de acadêmicos, não são privilégio de pessoas formadas com diplomas, com bacharelado, como é mania da cultura do nosso país, como já foi chamada republiqueta dos bacharéis, porque o pessoal começa a pensar que só tem inteligência quem tem um diploma, como se a inteligência dele estivesse impressa nas páginas do diploma, como se ter cérebro não é tão importante quanto ter um diploma. Muitas vezes idiotas se formam e têm um diploma, mas as pessoas não valorizam a inteligência, valorizam só o diploma. Então, a carteirada, o diploma. Os princípios da lógica estão aí para mostrar que mais importante até do que essas formações acadêmicas é você ter um pensamento racional, um pensamento lógico, que segue padrões de lógica. É um pensamento que é organizado, sistematizado. Então, através disso, você consegue chegar até o conhecimento de
coisas as mais profundas, as mais complexas, desde que bem orientado pelos princípios da lógica. Aí você vê, geralmente, distinguem-se 3 princípios: o da identidade, o da não contradição e o do terceiro excluído. Identidade, não contradição e terceiro excluído. Segundo o princípio da identidade, se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Se alguma coisa é, então ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Tá certo? João é João. João não é João e não João. Ele é João. Ele não pode ser e não ser. Ele só pode ser aquilo que ele é de fato. Então, quando você vê um princípio desses, você entende porque alguém que perde totalmente o raciocínio lógico, ele passa a divagar por coisas que o levam às loucuras, às atitudes mais impensáveis que se possa imaginar. Veja, quando por exemplo uma pessoa da noite para o dia decide: não, eu não sou mais eu sou agora Napoleão Bonaparte. Ele acabou de negar o princípio da identidade. Quem ele é? Napoleão Bonaparte viveu, conquistou terras, né, fez atrocidades, foi exilado para a ilha de Elba, lá morrendo, né, deixou lá um código que é seguido ainda em alguns países. Ele já viveu, já existiu e já terminou seu tempo de vida. Então não pode existir outro Napoleão. Pode existir alguma pessoa com o nome de Napoleão tentando fazer algo semelhante a ele, mas não será ele. Esse é o princípio da identidade. Uma vez que se perde o princípio da identidade, não se sabe mais quem é, né? Perde-se totalmente essa condução racional do pensamento. Então, básicos. Primeiro, o princípio da identidade. Uma coisa é o que é. Princípio da não contradição, que alguns denominam simplesmente princípio de contradição. Portanto, 2 proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Se for verdadeiro que alguns seres humanos são justos, veja, se for verdadeiro que alguns seres humanos não são justos, é falso que todos os seres humanos são justos. Então uma coisa é dizer: alguns seres humanos são justos, alguns seres humanos não são justos. Temos aí 2 coisas que podem coexistir. Agora, uma vez que foi por esse caminho da generalização, alguns seres humanos não são justos, é falso que todos os seres humanos são justos. A segunda proposta é generalizante: todos são justos. Uma vez que foi adotado esse princípio, todos são justos, dizer que alguns não são torna-se contraditório em relação à segunda afirmação. Uma delas é mentirosa. Então vemos aí o princípio da não contradição. Essas 2 propostas aí não podem conviver porque estão se contradizendo. O princípio do terceiro excluído, às vezes chamado princípio do meio excluído, ou seja, não há um terceiro valor. Como disse Aristóteles, entre os opostos contraditórios não existe um meio. Tá certo? Então, por exemplo, coisas que coexistem, né, no campo da antinomia, que a gente vai ver na próxima slide: dia e noite, luz e trevas, né? Temos aí verdade, mentira. Eles coexistem, se negam um assim, né? Se opõem, mas coexistem. Agora, o princípio do terceiro excluído diz: não haverá um terceiro entre eles. Não haverá um terceiro. Se eles se negam, não haverá um terceiro entre eles. Então, é ele e não é ele. Eu estou aqui e não estou aqui. Ou você está aqui ou você não está aqui. Eu estou e não estou. Não. Aí já entra por um outro caminho, né? Um caminho de uma ciência que funciona só nas áreas políticas, né? Eu estou e não estou. Então, veja aí uma situação em que o princípio do terceiro excluído nos auxilia a fugir de uma confusão dessas, né? Então vemos que os princípios da lógica, orientando o pensamento, te levam a entender e a fugir de certas cadeias, certos esquemas que fecham, tentam trancar você dentro daquele raciocínio e que não permitem você ver a realidade num todo. Então, se você ficar fechado dentro daquele raciocínio, você vai se obrigar a chegar à conclusão por causa da orientação que foi proposta. Então, foi proposto por Epicuro. 2 sendo aceitas, nega-se a terceira. Tá certo? 2 sendo verdade, a terceira é mentira.
Foi proposto assim e foi colocado naqueles termos como ele descreveu, tá certo? Uma vez que ele detém duas características, a terceira não é possível ele deter. Se for possível, torna-se contraditório porque o mal existe. Será que é contraditório mesmo? E aí onde entra a liberdade de raciocínio por meio dos princípios da lógica. O princípio da lógica te ajuda a conduzir o pensamento de uma forma que você possa se livrar desse tipo de sistema que tranca você dentro daquele raciocínio. Será que é contraditório mesmo? Será que a existência de Deus com essas três características é contraditória em relação à existência do mal? A gente vê que a antinomia mostra que na verdade não há contradição. Há uma antinomia, há um paradoxo, mas não uma contradição. É perfeitamente possível, a coexistência desses dois aspectos, o Deus com aquelas três características e ao mesmo tempo o fato do mal no mundo, na existência. Porque elas são excludentes. Inclusive, conforme a revelação da Sagrada Escritura, o mal não é eterno e o mal não permanecerá para sempre, mas será eliminado por Deus, que detém essas características e que tem o seu determinado tempo. E aí onde entra o problema de Epicuro, o problema de João Batista em relação a Jesus, a obra que ele veio realizar, e o nosso problema em relação à realidade. Você tem que saber que Deus tem o tempo dele. Inclusive na teologia usa-se bastante as denominações Kairos e Cronos. Cronos dando origem ao tempo cronológico, a passagem do tempo, a contagem do tempo, né, conforme reina sobre toda a realidade, né, tempo e espaço. Então temos aí espaço onde ocupamos e o tempo ao qual nós somos sujeitos. A passagem do tempo, a passagem da nossa vida, início e fim. Então isso é Cronos. Kairos, conforme a Sagrada Escritura passa para nós, Paulo usa em alguns momentos, Kairos é tempo oportuno. O tempo que Deus determinou que é o tempo oportuno para ele agir. Então Deus não trabalha subjugado ao Cronos, que é onde nós estamos, subjugados ao tempo Cronos, ao tempo cronológico. Temos um tempo de vida. Não adianta dizer, não, quando me der na telha daqui a 200 anos eu faço isso. Mas quem disse que eu vou ter 200 anos? Eu estou limitado a um tempo estimado de vida que pode ser diminuído ainda por algum fato, algum acidente. Então estamos vinculados, subordinados, subjugados ao tempo cronológico. Então, enquanto Deus detém em si o tempo cronológico, Deus é eterno. Então o tempo é uma criação dele, ele é anterior ao tempo e é posterior também a ele. Então o tempo cronológico não reina sobre Deus, é Deus que reina sobre o tempo cronológico. Deus está vinculado ao Kairos, e o Kairos é o tempo oportuno, e o tempo oportuno é o tempo que ele determinou que é oportuno para agir. Assim, Epicuro e nós estamos diante do mesmo conflito. Nós somos vinculados ao tempo Cronos, vemos as situações que nos são aflitivas, que nos são que pesam, né, na nossa alma, na nossa consciência, e necessitamos desta ação no tempo. E pensamos até, por causa dessa aflição a qual estamos vinculados, pensamos até tentando justificar Deus, e é onde entra as teodiceias, onde entra o trabalho das teodiceias, que inclusive mencionadas por um grande estudioso aí, Jonas Madureira, que fala acerca dessa antinomia, que fala acerca do problema do trilema de Epicuro, inclusive sobre as teodiceias. Ele cita um estudioso chamado Plantinga, que ele disse que na verdade a produção de teodiceias não é eficaz, não tem toda a eficácia. Ele fala para não se empenhar tanto nessa questão de teodiceias, porque Deus não busca justificar-se. E a teodiceia é a tentativa de justificar Deus, mas Deus está acima de toda a justificação, de toda a necessidade de justificação. Então se Deus em si não se preocupa em justificar-se, Ele não nos dará subsídios para isso, porque em momento algum foi preocupação dele. Então ele dá esse conselho, que aliás é muito importante, muito interessante. Mas veja, a antinomia é algo que nos coloca acima do trilema de Epicuro, nos tira desta cadeia de raciocínio a qual tentou nos submeter, né, dentro daquela forma de pensamento. Antinomia, e aí temos essa autora Sônia
em 26/4/2008 foi colocado esse texto na internet, tem ali embaixo o site onde está disponível. Significado de antinomia. De uma forma geral, antinomia designa um conflito entre duas ideias, proposições, atitudes, etc. Fala-se, por exemplo, de antinomia entre fé e razão. Veja só, elas coexistem. A fé existe, é uma realidade. A razão existe, também é uma realidade, está presente. Elas existem, elas são de naturezas diferentes, tá certo? Inclusive, alguns momentos entram em conflito, nem sempre, mas em alguns momentos entram em conflito. Todavia, não se exclui, não torna a aceitação das duas realidades não são contraditórias. Uma pessoa que entende que existe fé, existe razão, e que ela age por fé e ela também age por razão, ela não está em contradição. Estar em contradição é sair do pensamento racional. Sair do pensamento racional é ser louco ou ser idiota. Então não é uma contradição. Fé e razão não são contradição, são antinomia. Em alguns momentos entre conflito. Assim também, a ideia de Deus, tal qual aquelas características, detentor da onipotência, onisciência e onibenevolência. E mesmo assim, a existência do mal no mundo não é contraditório. É paradoxal, é antinomia, mas não contradição. Amor e dever, moral e política, num sentido mais restrito, antinomia designa um conflito entre duas leis. Exemplo do uso da palavra antinomia. Muitas vezes usam-se as palavras paradoxo e antinomia como sinônimos, ou então consideram-se as antinomias como uma classe especial de paradoxos, os resultantes de uma contradição entre duas proposições em que cada uma delas é racionalmente defensável. Racionalmente defensável. Esta é a questão. As duas são racionalmente defensáveis. Existe o problema do mal, nos deparamos com ele, somos atingidos por ele inclusive, mas também existe Deus, e com essas características, tal qual revelado pela Sagrada Escritura. Negar uma dessas características para tentar adaptá-lo ao conceito é ver-se preso dentro do sistema de Epicuro. E quem disse que o sistema de Epicuro é o sistema definitivo? É a razão suprema, né? É inquestionável. É a resposta definitiva. De forma alguma. Existem coisas que estão acima, estão fora daquilo e que explicam, abrem um leque, um horizonte maior. O termo antinomia é por vezes utilizado para designar um conflito entre duas proposições ou entre as consequências que delas advêm. A antinomia de duas proposições difere da contrariedade. A antinomia das duas proposições difere da contrariedade. Contrariedade, contradição. Duas proposições podem ser contrárias. Veja, uma coisa é ser contrária, outra coisa é ser contraditória. São contrárias, estão em oposição, mas não são contraditórias. Aquele terceiro ponto que vimos lá na lógica, né? Então vimos lá acerca de uma frase que era de uma forma genérica, né? Todas as pessoas são justas, algumas pessoas não são justas. Aí existe uma contradição, porque a segunda generalizou dizendo que todas são. Então ela torna impossível a existência da primeira. Algumas não são. Aí é uma contradição. Clara contradição. Agora, a questão abordada é a tentativa dele de estabelecer essa premissa de que um Deus com as três características, conforme descritas lá, não pode coexistir com o problema do mal sem que isso seja uma contradição. Então essa premissa é equivocada. Ela, na verdade, é reducionista, né? Ele está tentando fechar você dentro daquele raciocínio pré-estabelecido por ele, quando na verdade existem coisas que vão além daquele raciocínio dele, como por exemplo a realidade da antinomia. São princípios contrários. Deus com aquelas características, Deus onipotente, onibenevolente, onisciente, conhecedor acerca do mal, com poder de eliminá-lo e com vontade de eliminá-lo, e a existência no tempo atual da questão do mal. O mal está presente na existência. Agora a antinomia diz: esses dois conceitos coexistem e são contrários, tá certo? E a Sagrada Escritura diz: não é o tempo de Deus ainda eliminar o mal da existência. Virá o tempo de Deus
em que ele eliminará o mal da existência. O tempo de Deus, o tempo Kairos, Epicuro e nós, no tempo Cronos, ainda sentimos a necessidade, sentimos o anseio por esse tempo em que Deus eliminará todo esse mal da existência. Todavia, Deus não está subordinado ao tempo Cronos, como nós e Epicuro estamos. Deus está acima dele, está no tempo Kairos, no qual ele determina a si mesmo o tempo oportuno para a realização desse feito, a eliminação do mal. Então Deus eliminará o mal no tempo que ele determinou que ele será eliminado. Seguindo adiante, o mal que faz mal. O mal que faz mal. E aí temos as duas formas de escrita aí da palavra mal, que dão diferentes conotações a esta palavra, mal com U e mal com L. A gente vai ver uma explicação específica acerca disso. É fato notório que a sociedade, de modo geral, está mais preocupada com o mal natural do que mesmo com o mal moral. Verifica-se que, enquanto nos sistemas naturalistas o mal moral tende a ficar atrás do mal natural, no cristianismo é o contrário. O mal moral é colocado na dianteira, de ponta a ponta, e o mal natural é olhado à luz do mal moral. Assim é que deveria ser, pois, como veremos, enquanto o mal natural apresenta um problema independente, não há a menor dúvida de que sua existência está profundamente implicada na existência do mal moral. Se da soma dos sofrimentos mundiais nós subtrairmos tudo aquilo que é direto ou indiretamente causado pelo pecado, mal moral, através da ação e interação de forças que são moralmente más, reduziremos o problema a dimensões deveras maleáveis. Ou seja, muito do mal existencial, natural, presente no mundo, é consequência do mal moral presente nos seres. Então temos aí um mal subjetivo e um mal circunstancial, vamos colocar assim. Um mal subjetivo, um mal moral, que gera consequências com o mal circunstancial, o mal moral, causa do mal, né? Aquilo que é causa e aquilo que é causalidade. A causa, o mal moral, que causa o mal circunstancial. Então a proposta é, se tirássemos o mal moral de circulação, muitas das coisas que causam o mal circunstancial desapareceriam. Guerras, atentados, assassinatos, roubos, malignidade, malícias, destruições, guerras, produção de armas químicas, né? Então, tantas coisas aí, doenças fabricadas em laboratório e difundidas para fortalecimento da indústria farmacêutica. Teríamos aí um enxugamento extraordinário de males circunstanciais que são vivenciados e atormentam a humanidade, causados por um mal moral presente dentro do homem, corrompido pelo pecado. Então teríamos aí uma grande transformação da sociedade já com a eliminação do mal moral. E aí, além disso, vamos ver mais à frente situações que são interpretadas por nós como um mal, que nos causam mal, mas que na verdade são movimentações naturais da biosfera. Vamos aí, coisa que às vezes julgamos sem males, na verdade são situações naturais, situações da natureza, do seu movimento, situações do ecossistema, né, e que nos causam algum sofrimento, alguma privação, alguma situação de risco, e por isso entendemos que seriam então situações motivadas pelo mal. Na verdade, o problema do mal moral só existe para o sistema teísta. Aí temos aí a forma de pensar, né? O pensamento teísta encara todas essas manifestações malignas, essas manifestações prejudiciais, agressivas, como consequências, reflexos de um mal moral presente nos seres. Essa é uma observação do ponto de vista teísta. O materialismo e o panteísmo, de certa forma, pode até reconhecer o mal natural, tal como infelicidade, dor, doença, miséria, morte, mas sem fazer qualquer ligação disso com o pecado ou com o mal subjetivo,
com o mal moral. Então não são consequências de um mal moral presente nos seres, mas são para alguns movimentos naturais, para outros manifestações de deidades, para outros simplesmente acasos circunstanciais da natureza. Aí temos aí o materialismo, né? Não admitindo lugar para a ação moral. Além disso, não há em ambos os sistemas nenhum item sobre teodiceia, justificação de Deus. Nem o panteísmo tenta justificar Deus por meio de teodiceia, que aliás, como já citei, foi até citado aí por Jonas Madureira, que fala acerca dessa questão do mal de uma forma extraordinária, um dos vídeos dele. E ele fala acerca do Plantinga, e esse Plantinga fala acerca da ineficácia das teodiceias. A teodiceia é uma ferramenta, é uma tentativa, né? A tentativa, é justo colocar dessa forma, que muitos desses que se empenharam na teodiceia tinham uma ótima intenção, mas não tem subsídios para chegar até uma definição eficaz, uma resolução definitiva, porque o próprio Deus não se preocupa com essa questão de se justificar sua ação, seus atos, sua forma de ser, de agir, e isso já está ligado, essa atitude está ligada à sua prerrogativa, né, à sua soberania, deidade. Deus é criador de todas as coisas, então ele não precisa se justificar ante a sua criatura, como nós também não nos justificamos perante as nossas coisas criadas, aquilo que inventamos, que criamos, que é nossa posse, né, que são nossos objetos. Adquirimos, nos desfazemos dele, construímos, destruímos, não há necessidade de justificativa. Então, quando falamos acerca de Deus, temos que avançar um pouco no nível de raciocínio. Não podemos colocar Deus no nosso plano, antropomorfizar Deus de tal forma que Deus se veja submetido às leis construídas pelos próprios homens, o que o homem entende justo, o que o homem entende correto, e lançar isso sobre Deus e tentar subordinar Deus ao seu conceito do que é correto, do que é justo. Deus está acima da lei. Deus está acima da minha lei. Deus tem a sua própria lei. Deus tem a lei que ele estabelece sobre o universo. Não está ligado ao minha jurisdição, meu tribunal, meus códigos de leis, de forma alguma. Deus está acima de tudo isso. Então Deus olha para a humanidade, pelo menos ele tem esse direito de olhar para a humanidade como coisa criada. Tá certo? Agora, que ele trata dessa forma? Não. A própria Sagrada Escritura diz que Deus trata o homem a partir do Espírito que ele insuflou no homem. Ele trata o homem como um ser detentor de poder de escolha. Deus abre espaço para o homem ter poder de escolha, de tomada de decisão. Tá certo? É Deus que concede isso ao homem, concede isso à humanidade. Faz do homem um ser volitivo, um ser que tem poder de escolha. Não o trata como uma mera criatura, mas o homem faz de si mesmo uma criatura, né? Ele abandona a racionalidade e a inteligência e faz de si mesmo uma coisa, a sociedade cada vez mais se coisificando. Ambos os sistemas são deterministas, não admitindo lugar para a ação moral. Além disso, não há em ambos os sistemas nenhum item sobre teodiceia, visto que para eles não há Deus, ou pelo menos não há um Deus pessoal envolvido com a sua criação. Panteísmo, né, no caso, não há um Deus pessoal. Deus é tudo, tudo é Deus. Então tudo manifesta uma ação da parte de Deus, seja uma ação destrutiva, construtiva, e temos diferentes deidades que manifestam aspectos da criação. Deus benevolente, o Deus da maldade, o Deus da construção, da destruição, da renovação, e por aí vai. Deus é tudo, tudo é Deus. As coisas são como são por imposição da natureza. Mesmo que quiséssemos nos safar do problema do pecado pela adoção de qualquer de um desses sistemas ateístas ou panteístas, não encontraríamos nenhuma explicação coerente que pudesse nos livrar do sentimento de culpa inerente a todos os seres, né? Inclusive eles tentam encontrar diversas sistematizações para amenizar o problema da culpa presente no ser humano, que muitos vão acusar que é advindo da religião, mas não é possível sustentar essa argumentação, porque em lugares até onde a religião foi escorraçada, expulsa, proibida, mesmo assim o homem continua com aquelas características, continua com aquela forma de vida. O homem continua um animal
de culto, um animal que busca cultuar, busca estabelecer um vínculo, um contato com a deidade. Novamente o homem manifesta a sua religião. Inclusive o homem é o único animal religioso, certo? Então mesmo em sociedades que tentaram entrar para um cientificismo ateísta, mesmo elas, nessas sociedades, vê-se a necessidade, o anseio pelo retorno à ideia da religião, do religare, do estabelecimento do relacionamento com o divino, com o sobrenatural, certo? Então essa é uma necessidade interna do homem, isso é uma necessidade inerente a ele, e advinda também da questão da culpa que ele carrega em si, reflexo, consequência do pecado que é transmitido de geração em geração. Infelizmente, ao que parece, o problema do mal jamais poderá ser esquecido, pois o pecado está presente e não pode ser negado nem esquecido. Coisas tais como sentimentos de responsabilidade e de culpa não podem ser evitados pelo coração nem pela razão humana. Não é possível convivermos com tudo isso fingindo que elas não existem, ainda que negássemos a existência de Deus. Então, nega-se às vezes a existência de Deus, cria-se um sistema teórico tentando justificar esta negativa, e um sistema às vezes muito complexo, muito bem engendrado, muito bem sistematizado. Todavia o homem continua sendo o mesmo, com as mesmas características e com os mesmos impulsos. Então ele acaba atentando contra si mesmo, negando a si mesmo, tentando tapar o sol com a peneira. E aí é onde todos os sistemas acabam ruindo, acabam sendo destruídos. Mesmo que adotados a um determinado período da vida de maturidade, ao chegar a uma fase de maturidade, uma fase onde ele passa a ter um olhar mais reflexivo sobre a vida e sobre o significado da existência, bate à porta do seu coração essa necessidade, essa sensação, esse desejo de se livrar da culpa, de estabelecer relacionamento, estabelecer vínculo com a deidade e de ser um ser que ultrapassa meras questões materialistas ou até questões simplesmente ligadas a sistemas panteísticos, onde acaba adentrando por um caminho fatalista. O homem quer encontrar-se com Deus, quer ser perdoado e quer se reconciliar. É o filho pródigo que sempre busca retorno ao lar paterno, aos braços do pai. Enigmático como é o problema do mal, tanto mais enigmático ainda seria se fôssemos impelidos a crer que, atrás de tudo, não existe nenhuma retidão e amor infinitos que nos garantissem a esperança de que, em última instância, haja uma solução para o problema. Isso é tão grave, é tão íntimo assim, da necessidade do indivíduo e, consequentemente, da necessidade da sociedade como um todo, que a sociedade, uma vez que dá as costas a esta problemática aqui e passa a satisfazer as suas necessidades mais íntimas por meio do consumismo, por meio do sexismo, por meio das fantasias sexuais, por meio das ideologias políticas e também de sistemas teóricos científicos, ou através das ciências da psicologia, que tentam dizer que muitas dessas manifestações são simplesmente questões da mecânica do cérebro, das enzimas, das glândulas e por aí vai. Simplesmente questões orgânicas. Jogam toda essa questão espiritual, jogam toda a culpa sobre questões orgânicas, aplicam uma medicação, sedam um homem e o homem fica dopado. Não que o homem tenha seus problemas resolvidos, mas que ele fica dopado, e com isso a pílula da felicidade, a pílula para acordar, a pílula para dormir, a pílula para ser feliz e por aí vai. Então é tão grave que quando a sociedade entra por esse caminho, você vê rapidamente a sua deterioração, a sua destruição no caos em que ela mergulha. Vimos isso em sociedades da antiga União Soviética, a destruição em que a sociedade entrou, a atual abertura da Rússia para a religião, uma abertura extraordinária para a entrada da religião novamente, o país que foi o panteão do comunismo, o panteão do cientificismo ateísta, e chegou um determinado momento que a sociedade estava em colapso e eles sentiram a necessidade de reabrir as portas para a religião. Claro que eles tentam controlar a religião o máximo que podem, mas eles com isso confessam a necessidade da religião, do conceito divino, do relacionamento do Deus, do homem com um ser superior, e isso constitutivo
de uma segurança social, primeiro para o indivíduo, refletindo isso na sociedade e a sociedade se fortalecendo como um todo. São as leis não escritas que regem o homem a partir da sua consciência, certo e errado, bem e mal, certo? Pecado, santidade, esses conceitos que são inerentes ao homem e que fazem da sociedade que vive pautada por esse conceito uma sociedade muito melhor. É questão de matemática, faça comparação, sociedades com influência bíblica, e aí temos tradições católicas, protestantes, judaicas, né, diversas tradições aí ligadas a isso. Tradições espiritualistas num âmbito mais geral, aí tem diversos outros guias espirituais, pessoas ligadas a esses conceitos, e sociedades que resolveram virar as costas para isso, chamando tudo isso de mito, chamando tudo isso de fábulas, né, de mentiras, de enganação de clérigos para manter pessoas submissas. É só você comparar matematicamente, você vê que os países, por exemplo, de linha protestante, são os países mais avançados do mundo. Eu não estou dizendo com isso que são perfeitos, que não há problemas, que não há distorções. Seria absurdo, seria uma grande ignorância. Claro que há problemas, mas estamos abordando isso num conceito mais geral. Então temos, torna-se mais benéfico, tá certo? Os resultados são melhores, temos resultados mais eficazes do que em lugares onde deram as costas para esse problema, na verdade maquiaram o problema com um cientificismo, uma teoria ateísta, e tentando negar esta realidade presente no coração de cada homem. De tal forma isso se tornou insuportável que eles tiveram que dar um passo atrás e abrir as portas para a religião, pelo menos no caso da Rússia e da China, os países que restam ainda de forte comunismo no mundo, né? A China, a Coreia do Norte. A China, a igreja tem se desenvolvido internamente lá, a igreja tem sido uma igreja forte, crescente, se desenvolvendo fortemente, mesmo a proibição do governo, ou ao controle extremo do governo. E agora temos a atitude aí da Bolívia, dando esse passo em falso aí, o presidente dando uma de Beltesazar, né, tentando mexer naquilo que é sagrado. E seria bom ele ler esse trecho bíblico para ver que aqueles governantes que tentam mexer com as coisas sagradas, coisas divinas, geralmente acabam quebrando a cara. E aí temos Beltesazar, temos Herodes, que não deu glória a Deus e por isso foi comido de bichos. Aí tem diversos exemplos aí que podem alertar esses governantes com relação a essas atitudes loucas, atitudes impensadas. E certamente o Senhor vai intervir na situação, e essa atitude deve ser, não tenho certeza disso, teria que estudar mais o caso, mas deve ser decorrente do resultado que a igreja deve estar tendo dentro dessa nação. Então a igreja deve estar crescendo de uma forma tão avassaladora que esses governantes dessa linha ateísta acabam entrando em desespero e tentando usar destes meios impositivos legalistas, né, tentando impor por meio de lei, decreto, né, tentando decretar, impedir o crescimento da igreja por meio de decreto. Mas isso na verdade conduz a um beco sem saída. É bom ele abandonar essa postura. Então, dando sequência aí, vemos mal com U e mal com L. Lembramos aqui que existem dois tipos de males, o mal moral e o mal natural, como também chamado também de mal físico. O mal moral é subjetivo. Ele é verificado em todas as disposições nocivas de todo ser dotado de personalidade. Esse mal faz mal, ou seja, mal com U faz mal com L. Mal subjetivo, moral, íntimo, provoca o mal circunstancial. Mal circunstancial resultado do mal moral. Veja só, hein? O mal natural ou físico é tudo aquilo que resulta da ação da natureza. Um terremoto, um incêndio, um maremoto, enfermidades são males, causam mal, causam destruição, mal circunstancial, nesse sentido. Acrescenta-se também a isso os acidentes, a morte do ser humano, animal e vegetal, a morte do ser humano, do animal e do vegetal. Então temos o mal subjetivo, o mal como essência, né, que está presente nos seres, o mal moral, e ele é causador do mal circunstancial. E temos os diversos tipos de males que se manifestam na natureza, desde acidentes aéreos, maremotos, incêndios, destruições, coisas que causam mal, certo? Que as pessoas são afetadas por ele.
dentro das circunstâncias. Mal circunstancial, seja por causa da natureza, seja por causa de circunstâncias de acidentes. Então temos os dois tipos de males aí que foram descritos. O materialismo, o panteísmo e naturalismo não fazem uma ligação entre o mal natural e o mal moral. Tá certo? Eles não entendem que são consequências do mal moral, do mal subjetivo. Todavia o teísmo, como a gente vê aqui, na visão teísta, todo o mal circunstancial tem sua origem no mal moral, que introduziu caos no cosmos, levando toda a criação a uma desorganização que causa sofrimento. O mal causador do mal. Mal com U, causador do mal com L. Mal subjetivo, causador do mal objetivo. Mal moral, causador do mal circunstancial. E aí temos dentro desse plano de raciocínio a criação de Deus, conforme a escritura que vamos ler mais para frente aí, que Cristo é o Criador de todas as coisas, que é o Logos divino, que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito se fez. E conforme dito pelo próprio Senhor em Gênesis, tudo que Ele criou é bom. Então, a partir dessa perspectiva, toda a criação, todo o universo submetido à palavra criadora, tá certo? Ao Logos divino, a Cristo, ele foi feito a partir da sua natureza, foi feito bom. Foi feito bom. Então, toda estrutura da natureza é bom, desde as coisas mais perfeitas, tá certo? Mais próximas de Deus, até as coisas mais básicas, tá certo? Mais seres inanimados, pedras, rochas, os planetas que estão pairando aí no universo, tudo foi feito bom para um bom funcionamento. Todavia, a entrada do mal no mundo, mal moral, como colocamos ali, a essência como uma água que está sendo contaminada por um veneno, a entrada do mal no cosmos, na existência, tá certo? Causada aí, advinda de uma possibilidade de mal que estava presente no livre-arbítrio dos seres, livre-arbítrio que foi concedido por Deus. Então o livre-arbítrio é a potencialidade para a existência do mal. Então, uma vez que o livre-arbítrio foi usado para negar a bondade de Deus, negar a vontade boa, a negativa do bom é a deterioração da criação boa. A deterioração do bem é o mal circunstancial, né? Perdão, é o mal moral. É o mal moral. A negação do bem é o mal moral. Então, a partir desse mal moral, consequência dele, o mal circunstancial, tá certo? Aí temos aí o contrário de mal e bom, e mal com L e bem. Temos aí os dois contrários aí, como a gente vai ver nos exemplos aqui. Exatamente, contrário de mal com U, bom, contrário de mal com L, bem, tá certo? Na continuidade, como se escreve, temos aqui a exemplificação. A exemplificação e o texto que diz como se escreve. O mal moral se escreve com a letra U e o mal físico se escreve com a letra L. Por exemplo, João está passando mal. Aqui estamos falando de mal físico, mal com L. Estamos falando do estado de saúde física, circunstância, né, em que João se encontra. Mas se eu digo João é um homem mau, eu estou me referindo ao seu caráter, algo subjetivo. Portanto, trata-se de mal com U, mal moral, a essência do mal, inclusive na visão teísta, né? Aquilo que vai causar o mal circunstancial. João é mau, ou seja, ele é mal com U, ele tem o caráter mau, a essência da malignidade está nele, regendo a sua ação, ele causará um mal com L. Uma circunstância maligna para uma pessoa, colocará o pé para uma pessoa tropeçar. Por quê? Porque ele é mau. Ele é um homem mau com U e ele causa um mal com L. Veja só, hein? Com respeito a isso, o aluno precisa tomar cuidado para não confundir uma coisa com outra, visto que iremos falar das duas. Para não fazer confusão entre mal com U, moral, e mal com L, físico, é só lembrar do antônimo. O antônimo de mal com U é bom. O antônimo de mal com L é bem. Exemplo de mal moral. João é um homem mau. O contrário seria João é um homem bom. Exemplo de mal com L, mal físico. João está passando mal, circunstância. Contrário seria João está passando bem, também circunstância. Contrário de mal com L, bem. Será que é possível isentar Deus do problema do mal natural?
temos a questão do mal natural. Será que é possível isentar Deus do problema do mal natural? E o mal, veja, mal com L, mal circunstancial no ambiente orgânico e inorgânico. Para isentar Deus do problema do mal natural, alguns comentaristas têm dito que o mal natural é causado pelo mal moral, pecado. Mas até que ponto o mal natural tem ligação com o pecado? Tá certo? Então temos que tomar cuidado com essas afirmações para não levá-las a um excesso. Um excesso. O problema é o excesso, não é a afirmação, mas o excesso. Então que o mal natural, o mal circunstancial é causado pelo mal moral, certamente. Mas será que todas as circunstâncias da realidade são de fato males circunstanciais causados com sua origem no mal moral? Ou existem circunstâncias da natureza que de fato causam mal, mas não são necessariamente um mal na sua essência? Que a sua ação tenha uma origem no mal moral. Às vezes são mal circunstancial porque causam um dano, uma dor, um sofrimento, mas não necessariamente tem a sua origem numa intenção maligna, numa intenção de causar maldade, né, de manifestar sua maldade, tá certo? Então temos aí a necessidade de verificar essas situações. Se eliminarmos da história da humanidade todos os males que têm sobrevindo ao homem por conta da sua loucura, seu pecado, seu vício, por meio das doidices e vícios da sociedade, através da tirania, desorientação e opressão, por conta da crueldade e desumanidade do homem para com o homem, e com vasta porção do problema do mal circunstancial, né, seria assim solucionada, que milhares de vidas não teriam sido, que milhares de vidas não têm sido sacrificadas aos pés dos altares de Moloque e da volúpia, né? Com incontáveis misérias não têm sido infligidas à raça humana só para satisfazer ambições inescrupulosas de conquistadores implacáveis? Quanto de lágrimas e gemidos não tem brotado da instituição da escravatura? Quanto de desespero não assalta a cada instante os corações humanos pela tirania doméstica, pelo ensimesmamento, ou seja, em si mesmo, o homem interessado só por si, o egocentrismo, né? Pelo domínio do mais forte sobre o mais fraco, pela desonestidade e trapaça da sociedade? De grandes civilizações, se grandes civilizações têm se desmoronado, a que atribui-se as causas senão aos seus próprios vícios? Veja a sociedade romana, né? Inclusive historiadores romanos mesmo denunciaram, e Agostinho no livro Cidade de Deus denuncia que na verdade a destruição da sociedade romana é a destruição dos seus preceitos morais. Então a própria sociedade, os patrícios romanos, de tal forma, a corrupção, a concupiscência, a imoralidade, a devassidão, a inércia penetrou na forma da sociedade romana que eles, o sistema romano que imperou sobre diversos povos, quase todos os povos do mundo, entrou em colapso. E tal colapso levou à ruína. Tá certo? Restando ainda uma sobrevida quando associou-se ao cristianismo. Aí foi fundado o Império Bizantino. O Império Bizantino ganhou uma sobrevida aí quase até a época da descoberta aí das Américas, né? Mas o Império Romano, tal qual da Antiguidade, com aquelas características, ele submergiu dentro dos problemas de moralidade, de problemas advindos de uma falha de moralidade, né? O mal moral, a destruição do mal moral, do modo de vida, né? Dos conceitos que sustentavam aquela sociedade, que fizeram com que seus conquistadores levassem aquela sociedade adiante. Só vê as intensas guerras pela tomada do trono, né? Como diversas famílias foram totalmente dizimadas, né? Chacinas que eram feitas. O imperador subia ao trono, logo tratava de matar as famílias de seus adversários, porque certamente todos eles estavam buscando a sua morte, e com isso veio desestabilização e caos, e a invasão dos povos bárbaros, e depois na continuidade, como já falei, a sobrevida por meio da intervenção do cristianismo, né?
se grandes civilizações têm se desmoronado, a que atribui-se as causas, senão aos seus próprios vícios e corrupções que minaram e destruíram o seu vigor, tornando-as presa fácil de raças mais rudes? Exatamente o exemplo dos romanos, né? Os bárbaros que invadiram, os bárbaros tão rudes que logo após a invasão, quando a sociedade estava totalmente desestabilizada, o subsídio cultural que educou esses povos bárbaros que são os formadores das atuais nações europeias, né, foram a cultura romana, a cultura que foi herdada pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica, herdeira da cultura romana, por isso adotou o nome Igreja Católica Apostólica Romana, né, herdeira de toda essa cultura de Roma, cultura estatal, né, cultura de funcionamento da máquina pública, fórum, instituições de leis, tudo isso foi transmitido por eles para esses povos. E aí onde foi se formando os conceitos, né, de civilização, a civilização ocidental. E mais fortes, né, mais rudes e mais fortes fisicamente, mas não culturalmente. Se a sociedade presencia grandes erupções vulcânicas, tais como a Revolução Francesa, né, erupção vulcânica metaforicamente, né, tais como a Revolução Francesa, não seria isto evidência do mal circunstancial, certo? Que atingiu o ápice através de um processo de acumulação constante de iniquidade de séculos, a ponto de não suportar mais? A explosão seria a única solução, que não poderia ser de outra maneira. E aí temos uma acumulação de uma situação de insatisfação, né, usurpação das classes dominantes para com o povo, e aí algumas ideologias que foram propagadas, né, manipulando as massas a uma ação violenta, e com isso a explosão da revolução, a destruição das antigas instituições, o estabelecimento de uma tentativa de uma ordem, uma nova ordem, que ruiu, que faliu, né, que novamente sucumbiu dentro das suas próprias concupiscências, vamos dizer assim, dentro de seus próprios cobiças, ganâncias, acabou se tornando uma tirania, uma ditadura, né? A guilhotina começou a reinar, o pessoal decepava cabeças todos os dias, a tal ponto que isso só pode ser resolvido quando um novo imperador se levantou e centralizou nas suas mãos todo o poder. Aí temos Napoleão Bonaparte, que resolve o problema da malfadada Revolução Francesa. Aí mais à frente é que depois do mundo novamente pacificado, né, o mundo novamente volta aí a sua ordem, é que eles vão repensar quais foram os valores que poderiam ser aproveitados da Revolução Francesa e que poderiam ser propagados, e aí vai ter novamente um restabelecimento. Mas primeiro houve um caos, um mergulho numa situação anárquica, né, uma situação que não poderia persistir sem destruir toda a sociedade. Teve que ser concentrado nas mãos do imperador para que ele pacificasse toda a situação. Então todas essas erupções vulcânicas, como ele colocou aqui metaforicamente, desse ódio, dessas revoluções, dessa mortandade, advinda de um mal moral presente dentro de cada indivíduo, de cada ser humano, que somado aos seus pares, né, ao seu grande grupo, pode causar uma grande revolução, trazendo mal circunstancial, mortandade, destruição, genocídio. Então tudo isso, toda essa somatória, se pudéssemos subtrair isso da sociedade, grande parte das suas dores seriam sanadas. Grande parte das suas dores seriam sanadas. Grande parte dos seus problemas estão relacionados a isso, a toda essa cadeia de destruição. E aí, fora isso, fora todo esse problema abordado aqui, falamos agora acerca do ambiente orgânico e inorgânico. E aí temos uma situação má, né, mal com L, mal circunstancial. Mal por quê? Porque infringidor, infringe destruição, um caos não na sociedade, mas um caos na natureza. Agora, esta situação, mesmo sendo visualizada, sentida como um mal circunstancial, a sua origem é no mal moral? A sua origem é no mal como essência? Né? Um mal como colocar aqui, subjetivo? Um mal subjetivo, um mal moral? Ou simplesmente é um movimento da natureza, um movimento natural, que eu sinto ele como um mal, mas que na verdade não tem intencionalidade má? E aí é onde ele vai discutir a questão do problema do mal no ambiente orgânico e inorgânico.
conforme abordado nessa parte aqui. Há quem pensa que todo tipo de mal existente no universo é consequência do pecado. Mas será que o pecado teve uma abrangência tão grande assim? Ou muitas coisas que chamamos de mal não é mal, ou não tem sua origem numa intencionalidade má? Entendemos que nem todos os males naturais são consequência do pecado. O problema é que não conseguimos ver um fator positivo em qualquer mal, seja ele orgânico ou inorgânico, visto que todo mal parece nos causar dor e prejuízos. Veja, causa mal. O mal circunstancial nos inflige dor e prejuízos. Todavia, temos que analisar um pouco qual é a sua origem. Se a sua origem é num mal moral. Pode ser que não. Portanto, precisamos olhar para esses problemas de uma outra perspectiva. Terremotos, vulcões, tempestades, incêndios. Aí temos aí situações da natureza, né? Transformação da biosfera, movimentos da própria crosta terrestre, por exemplo, né? Inclusive nessa região aqui é chamado o círculo de fogo dos vulcões, a costa aí das Américas, né? Costa ocidental das Américas, aí Chile, né? Terra do Fogo, Chile, Peru, sobe aí pela América Central, América do Norte e descendo aqui pelo Pacífico, né? Pelas regiões aqui do Pacífico, chamado Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, uma região cheia de vulcões, de atividade vulcânica. Terremotos, vulcões, tempestades, incêndios e outras urgências cósmicas não podem ser reações causadas pelo pecado. É a proposta aqui. Não podemos falar destas coisas como se fossem males, porque quando vemos os fins a que servem, na ordem econômica da natureza, através desse conflito e choque de forças aparentemente desordenadas, podemos observar que isso faz parte de um sistema justo. Também é certo admitir que antes do pecado já existia a lei de decomposição e morte do mundo vegetal e animal, como funcionamento natural do ecossistema. Quando se diz, conforme a Bíblia, que não havia morte nenhuma antes de Adão, deve-se lembrar que a Bíblia fala de uma criação vegetal que certamente era perecível, a qual com efeito era dada como alimento aos animais e ao homem. Isso está claro até na Escritura, né? Porque a própria Escritura diz que toda erva, todo animal, né, sejam sujeitos a ti para a sua alimentação, logo o homem se alimenta deles, não se alimentará deles, eles permanecerão vivos, né? Serão mortos então. Então logo havia que morte? Havia esta morte como uma morte de ciclo natural. Havia um ciclo natural. Não estava se falando ali da morte decorrente do pecado, a morte espiritual. Morte espiritual que produz a morte física, né? Então aí, com a entrada do pecado do mundo, temos a entrada do mal subjetivo, mal moral. Mal moral infecta o homem. A partir dessa infecção do homem, essa infecção é transmitida como uma doença contagiosa a toda a sua descendência, e além disso, o cosmos de certa forma também é afetado em alguns aspectos de malignidade que passam a ser demonstrados na natureza, tanto na vida orgânica como na vida inorgânica, certo? De uma destruição de um sistema perfeito que havia. Todavia, muitos dos movimentos de ecossistema que nós julgamos mal não necessariamente são decorrentes do mal moral. São males porque nos afetam, sentimos eles como males, mas na verdade são movimentos naturais. E aí temos, por exemplo, a escala que colocamos aqui, né? O cinturão de fogo do Pacífico são manifestações de atividade vulcânica que causam, com certeza, jogam enxofre na atmosfera. Se você ficar perto disso aí, você só da respiração do enxofre você já pode virar óbito. Além disso, a lava, né, que é produzida, que é lançada, magma que é lançado torna-se lava, né? Aliás, contrário, a lava que é lançada torna-se magma. Também pode afetar gravemente, se em contato com o homem, mas o resultado disso, na continuidade, é o surgimento de muitas ilhas. Inclusive, temos aqui no mapa, não está boa a visualização, mas temos aqui a Islândia. A Islândia é resultado de atividades vulcânicas. Uma ilha com uma grande população, na atualidade, surgiu de atividades vulcânicas. E as atividades, conforme vemos aqui a divisão das placas, né? Placa da Antártida, Nazca, né? Pacífica, Indo-Australiana, as diferentes placas tectônicas que, ao fazerem alguns movimentos na crosta, se chocam ou se afastam, né? Ao se chocar, produzem
os vulcões, né, a atividade vulcânica, ao se afastar, se, por exemplo, no meio de um oceano, pode causar um tsunami. Então, causa males? Certamente, só que a sua origem não é num mal moral, que a natureza, que o ecossistema, e aí se tivéssemos uma visão panteísta, diríamos, o Deus da natureza está causando males, está com intenções malignas, mas isso seria uma fábula, né? Seria um pensamento mitológico. Na verdade, o que temos é a criação tem um sistema, e o sistema da criação manifesta-se dessa forma, por meio desses movimentos da natureza, movimentos naturais, né? Atividade vulcânica, formação de novas ilhas, mas com isso consequências, atividades danosas, né? Como por exemplo tsunamis, mas decorrentes aí do movimento de ecossistema, conforme exemplificado aí nessa última figura que foi colocada. As plantas são partes da natureza, elas estão sujeitas às leis de todas as existências meramente naturais e finitas, e ao sujeitarem-se à corrupção e à morte. Quando nós passamos a considerar a natureza do mal no mundo animal em relação ao homem, nós encontramos pela primeira vez com uma dificuldade considerável, porque o homem, ao contrário dos animais,